Vamos entender o conceito de esquerda e direita? Entender o significado das ideologias, o que é ser de esquerda, o que é ser de direita? Eu tenho certeza que se você não tem dúvida sobre esse assunto, pelo menos você conhece alguém que não entende o que é esquerda e direita ou até mistura esses conceitos, deturpa, talvez usa algumas ideias que são compreensíveis, mas trata com algum tipo de extremismo, estigmatismo e não é por aí. Então, eu vou começar esse vídeo falando que não é esquerda e direita, tá? Primeiro, não é situação e oposição. Não tem nada a ver com isso e acho que isso é assunto para outro vídeo. Também não é uma divisão entre quem quer ditadura e quem quer democracia. Não tem nada a ver. Esquerda e direita podem ser dois tipos de visões de mundo dentro de um ambiente democrático, que pode também se manifestar de uma forma autoritária, ou seja, em governos ditatoriais que podem ser de esquerda e de direita. Mas a ideia de esquerda e de direita são dois caminhos, duas formas de governar, de interpretar o mundo e que podem ocorrer dentro do espectro democrático. Nesse primeiro vídeo, é uma série, então a gente vai falar da complexidade desse termo. Faz mais de 200 anos que a gente tem essa origem, né? Esse termo esquerda e direita. E nesse primeiro vídeo eu quero falar da história, como é que isso surgiu. Como o tema é muito complexo e a gente pode não apenas olhar para uma linha de raciocínio, ou seja, um eixo apenas para dizer quem é de esquerda, quem é de direita, no próximo vídeo eu vou falar de um eixo mais econômico, a gente vai falar de liberalismo econômico. Nesse primeiro vídeo, retomando a história, a gente vai acabar falando mais de um eixo social, que não se esgota aqui, mas é uma primeira parte, então. Bom, para a gente entender a ideia de esquerda e direita, não adianta, gente, sempre temos que voltar à história. Um beijo, historiadores, obrigada, porque a história nos ajuda a entender, primeiro, como foi que surgiu, mas também é nela que a gente entende as ideias dos pensadores, dos filósofos que norteiam sim a vida pública e que ajudaram a balizar várias ideias, vários valores que a gente tem até hoje. Então, para falar de esquerda e direita, a gente tem que voltar lá na Revolução Francesa, 1789. Quem lembra aí das aulas de história de democracia moderna, ensino médio provavelmente, quem foi para a faculdade na área de humanas com certeza estudou isso mais a fundo. 1789 é um marco do início das democracias modernas, mas estava acontecendo muita coisa no mundo naquele momento. Revolução Francesa, claro, na França, mas teve desdobramentos e coisas em outras partes da Europa e do mundo. Coisas que estavam acontecendo naquele momento importante. A gente ainda não tinha um capitalismo industrial consolidado, ele estava engatinhando ainda com um processo de maior potência da Inglaterra. Mas a gente tinha um capitalismo mercantil. Nesse mesmo tempo de efervescência dessas ideias e que surgem as democracias modernas, por que a gente dá essa ênfase em democracias modernas? Porque a gente tinha um modelo antigo de democracia, né? Democracia antiga, democracia ateniense, que se entrega, se referencia à Grécia Antiga, né? Então, por isso que se fala que a Grécia é o berço da democracia. Aquele modelo de democracia era um modelo de democracia direta, ou seja, os cidadãos, os considerados cidadãos, porque naquele contexto também havia escravidão, mas aqueles cidadãos poderiam participar da vida pública diretamente, ou seja, sem representantes, sem intermediários. Claro, cidades pequenas, estados pequenos, governos pequenos, então isso era possível. Nessa fase de democracia moderna que a gente vive hoje, são sociedades de massa complexa, com milhões e milhões de habitantes. Então, não tem como a gente ter esse sistema de democracia direta. Então, a gente fala em democracia representativa. Até aquela circunstância, não existia essa ideia. E também está nascendo nesse mesmo momento, né, do século XVIII. Então, a gente já falou capitalismo, democracias modernas. A imprensa também vem com força nesse momento, a gente já tinha a prensa, ou seja, já poderíamos produzir livros impressos, mas a gente ainda não tinha o papel dessa imprensa instituída no sentido de reportar notícias, tá? E esse é um outro assunto também. Mas para entender os valores que estavam rolando ali em 1789, tem que falar de mais coisas que vieram um pouco antes. No século
Aí a gente está no século XVIII. No século XVII, 1600 e alguma coisa, teve dois caras que viveram e que trouxeram ideias que dão sustentabilidade para o que vai acontecer na Revolução Francesa e que vai ajudar muito a gente a entender o que é esquerda e direita. Então, no século XVII, viveu um cara chamado Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes foi um grande defensor do absolutismo. E o absolutismo é o poder que estava instituído e que foi instituído durante muito tempo na Europa, e era o caso da França de 1789. O que é o absolutismo? Poder concentrado no rei, ou seja, um único homem é soberano e tem todo o poder de decisão. O poder não é compartilhado por outros poderes e o cidadão não é um cidadão, ele é um súdito do rei. Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, que é uma obra onde ele traz uma série de argumentos para defender que o absolutismo é o sistema de poder ideal. O que ele vai dizer? Que a natureza do homem, ou seja, a nossa essência, ela é egoísta. Que o homem vai buscar seus próprios interesses. E que então um estado natural da vida em sociedade é um estado de guerra, porque cada um vai buscar os seus interesses. E que a única forma de resolver isso é ter um poder comum a todos, que nivele, então, as regras para todo mundo e que imponha restrições, punições para que as pessoas obedeçam e assim vivam em uma certa harmonia. E que esse poder comum teria que ser concentrado em um único homem, o soberano, que é o rei. É dessa forma que ele entende a ideia do absolutismo. E aí ele é contratualista, né? Então ele vai falar essa ideia do contrato em que o cidadão abre mão da sua liberdade, que é nata, de quando ele nasce, ele tem direito a essa natureza de liberdade, mas que ele entrega isso em benefício de todos, ou seja, ele abre mão da sua liberdade, entrega para o rei, para que todos sejam beneficiados e sejam, digamos, livres desse estado de guerra. Essa é uma ideia. A outra ideia que eu quero falar é do John Locke, que veio com o liberalismo clássico. Então, naquele momento em que o poder estava concentrado no rei, o John Locke vai falar, não, peraí, todo homem tem direito à liberdade, e ele não precisa abrir a mão dessa liberdade. Ele pode participar da vida pública. Então aí a gente começa a ter um pouquinho, algumas ideias que vão abrir caminho para uma democracia, né? De colocar que todo cidadão, que na verdade eram súditos, poderiam participar de alguma forma. Só que ele estava falando isso muito pensando em quem? Na burguesia. A burguesia comercial, né? Então, ele não estava falando de todo cidadão. E ele estava defendendo a ideia de propriedade. Então, como tudo era muito controlado pelo Estado, por esse poder absoluto, quando a gente fala em liberalismo, as pessoas começam a ter um pouco mais de participação, né, nessa esfera pública. Mas quem são essas pessoas? Os burgueses. Era um pouco mais restrito. Chegando em esquerda e direita. Quando a gente tem a Revolução Francesa, o que acontece? Essa burguesia querendo participar mais dessa vida pública, dizendo, não, pera lá, o direito não é só do rei, a gente quer participar, a gente quer discutir, quer deliberar, debater, ou seja, todos os conceitos de uma democracia. Inclusive, tinha mais um cara, o Rousseau, né, que trouxe muito essa bagagem de que a nossa natureza não é ruim, e que, na verdade, a escravidão não se justifica, e que o poder instituído pela força não deve ser aceito. Então, toda a sociedade deveria estar sujeita a alguma forma de chegar a um consenso, um acordo que vem através desse debate. E então, as pessoas poderiam ser conduzidas por uma vontade geral, né? Então, a gente vai falar muito de interesse público, bem público, ou seja, o que é bom para todo mundo. E aí, esses caras, os burgueses, na época da Revolução Francesa, vão pressionar para acabar com o absolutismo, que era esse poder do rei, ou seja, tira o rei que manda em tudo e vamos dividir o poder. Mas, mais uma vez, quem estava dividindo o poder? Os burgueses. De que lado eles estavam sentados? À esquerda. Então, para quem se surpreende, a burguesia, praticamente capitalista, foi quem começou a ideia de esquerda. Nessa época, a gente nem tinha direito à ideia de capitalismo ainda, muito menos comunismo. Karl Marx nem estava ali ainda na rodada, e a gente já tinha essa ideia de esquerda. Então, quem começou a esquerda foi essa burguesia, que queria o quê? Queria distribuição do poder, queria participar da vida pública, queria ser cidadão e não apenas um súdito que obedece o rei. Queria ser incluído, queria a liberdade, que John Locke coloca, para uma liberdade de mercado, ou seja, para poder fazer
seus negócios, crescer os seus negócios e não deixar toda a riqueza para o rei e que ele dominasse tudo. Aí vem a ideia de esquerda. Quem se sentou à direita nessa Assembleia Constituinte da época da Revolução Francesa? Os conservadores. Conservadores do quê? Eles estavam querendo conservar a nobreza, o poder da igreja. Então, os mais beneficiados, a elite da época, eles queriam conservar essa estrutura social que já existia durante o absolutismo. Então, a gente tira o rei, mas a gente quer manter a nobreza aqui, dominando, usufruindo e se beneficiando desse contexto. Então, daí a gente tem a origem do termo esquerda e direita, mas não é só isso, né? A gente não pode dizer que é só essa diferenciação, mas é daí que tem esse resquício da ideia de progressistas e conservadores, né? E de uma abertura maior para a participação pública ou de um conservadorismo de alguns grupos. Ponto. Mas não é só isso. Esquerda e direita também envolve ideias econômicas que eu vou explicar no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Então, se você gostou, eu tenho certeza que tem alguém que não sabe disso. E eu vou te pedir para enviar esse vídeo para essa pessoa e compartilhar para que mais gente fique sabendo. Obrigada. Ah, tem alguma dúvida, alguma coisa que eu falei? Comenta aqui, por favor, e me explica se vocês estão gostando.